Nós já estamos de volta e vamos continuar o nosso bate-papo do dia falando sobre abuso sexual e outros contextos desse mesmo abuso. E o Natan mandou uma pergunta pra gente dizendo assim: tem um parente que tem um filho de 7 anos e há 4 anos ele é separado da mãe. Ele visita o filho 3 vezes por semana em visita domiciliar e não pode levá-lo em diversas programações. Há um tempo, ele luta pela guarda compartilhada na justiça. O filho recebe atendimento psicológico em casa. O que o entrevistado tem a falar sobre essa observação? Olha, isso é uma demanda jurídica, é um contexto realmente complicado. Primeiro nós temos que nos fazer uma pergunta: por que foi construído, por que foi idealizado a justiça? A justiça ela foi idealizada pelo descontrole nosso. Nós não soubemos no desenvolvimento histórico, desde a Grécia em si já tinha o debate público devido à questão judicial. Mas nós, seres humanos, nós não tivemos a capacidade desenvolvida do debate. Nós não tivemos a capacidade de nos resolver, de esclarecer um para o outro os nossos desejos, as nossas vontades. Por isso que veio à tona a justiça. Por isso que nós estamos até hoje em mãos da lei e de outros seres humanos, de interpretação de outros seres humanos e da própria lei. Mas assim, no meu ponto de vista, no desenvolvimento psicológico dessa criança é danoso, é muito danoso. É por isso que hoje a justiça ela tem equipes multidisciplinares, com assistente social, com psicólogos, né, que tem a oportunidade de avaliar esse processo. Então, a orientação que eu dou é: busque a justiça de novo, peça uma avaliação psicossocial para todo o contexto familiar, para que revejam esse processo. E uma outra coisa que eu acho que é a mais importante: sentem os pais. Se vocês de fato amam esse filho, sentem e conversem e coloquem a história dos seus filhos à tona. Não a história de descontrole emocional de vocês, não os desejos desconstrutivos de vocês, não as raivas que vocês tiveram, né? Mas coloquem aquele ser que você diz que ama como prioridade existencial de um bom sujeito. Porque no final das contas, quem vai sofrer é você mesmo. Então tomem consciência, pais que estão lutando por guarda compartilhada, por querer ficar com o filho mais do que o outro. Sentem, olhem um no olho do outro e digam, um para o outro: nós amamos de fato nossos filhos? Nós amamos de fato essa criança? Se ambos responder que sim, façam outra pergunta: por que nós estamos fazendo isso? Por que nós não estamos deixando o nosso filho ser um filho saudável para nós? Ponto. Se você conseguir responder essas duas perguntas, vocês vão ver uma criança feliz. O ponto de partida para o entendimento já vai ter... Exatamente. Virado, né? Então, deixemos de lado esse desejo de controle, essa raiva de nós adultos. A criança não tem nada a ver com isso. É aquela premissa que é lógica, que é ditado, né? A criança não pediu para nascer. Foi de um ato sexual que vocês desejaram. E vocês sabiam que corriam esse risco. Então assumam esse risco. E esse risco, entre aspas, lógico, como diz a premissa, não tem culpa. Ele não tem raiva, ele não tem ódio. Ele só quer viver. Ele só quer estudar, ele só quer brincar, ele só quer ir pro shopping, brincar lá no parquinho, ele só quer correr na praia, ele só quer andar de bicicleta. Peraí, quem fez isso? Não foi os pais também? Por que agora não querem deixar seus filhos viver? E querem viver numa luta constante de egos, de bens e etc. Então, o conselho é direto: parem com isso e olhem para os seus filhos. E quando esse abuso vem da família, acontece dentro da própria família, é pior? Sem dúvida nenhuma. É o modelo, é a moral, são os valores morais. Hoje a sociedade está do jeito que está, com desconstruções e etc., devido a essa base. Ah, o meu pai e a minha mãe se separaram, por isso que hoje eu sou assim, trato meu filho assim. Pera lá.
Não vamos trazer à tona certos conceitos que nós não dominamos, né? Vamos trazer à tona o amor, o carinho que nós temos pelo outro, de fato, que nós sabemos o que é. Não deixamos com que esse amor seja um amor controlado, um amor que eu só dou porque eu espero alguma coisa, um amor que eu só dou se eu tiver benefício. Não, isso não é amor. Não é amar o próximo como a ti mesmo. Não é. É aquela história. Se eu não gosto de sentir dor, eu não vou fazer outro sentir dor. Porque essa dor vai voltar para mim, queira ou não queira. Né? Então, temos que ter cuidado. Temos que pensar muito. Na hora que você estiver com raiva, vai para o seu quarto. Pensa, respira, né? Toma uma água. Passa um tempo sozinho, refletindo. Né? Isso é o ideal. E a partir do momento que eu sou mãe, eu percebo que meu filho está sendo abusado por um familiar. Muitas vezes, porque a nossa sociedade, na realidade, como o senhor disse já, é formada por máscaras muitas vezes. E aí a gente acaba encontrando casos de que o próprio companheiro tem tido esse tipo de atitude com a criança, né? A mãe não presta atenção, não sabe o que está acontecendo e de repente aquele companheiro que ela escolheu, que talvez não seja o pai da criança ou que talvez até seja, está praticando esse tipo de coisa. De que forma eu, mãe, posso lidar com isso? Primeiro, você ter o conhecimento total do seu filho é o ideal. No primeiro toque, que essa criança não identifica como toque de carinho, que seja um toque de abuso, se você conhece de fato seu filho, você vai identificar de cara. Então, a primeira coisa é conhecer seu próprio filho. E a segunda coisa é você entender que você é o único protetor do seu filho. Né? Que se o outro se coloca à disposição a proteger, que ele mostre, que ele prove. E se ele provar o contrário, enquanto abusador, que ele seja punido pela lei. Né? Que essa mãe tire de si esse sentimento, esse desejo por esse parceiro e sim coloque o amor que ela sente pelo filho em primeiro lugar e busque a lei. E que esse sujeito seja punido de acordo com todo o processo legal. Esse tipo de situação pode fazer a criança se sentir culpada? Depende da abordagem da mãe. Eu já encontrei pacientes no consultório, infelizmente, que não era tanto o abusador que ele vivia esse desequilíbrio emocional, era o entendimento dele para com a família, para com a mãe ou para com o pai, não ter sido socorrista, não ter sido acolhedor naquele momento que mais ele precisava. Quando ele falou, mãe, o fulano está me tocando, mãe, o fulano fez isso comigo. Ah, menino, para com isso. Então, coisa da sua cabeça. É, coisa da sua cabeça. Então, esse processo dentro do consultório, pela minha experiência, é algo muito complicado. Porque não é o abusador que ele nem conhece. É a mãe, é o pai, é o modelo, é a segurança. É aquele que era para dizer, vem que eu sou teu protetor. Me diz que eu te protejo. Me diz que eu vou nos lugares mais obscuros para te mostrar a luz. Né? Então isso é um trauma muito difícil. As nossas participações pelo WhatsApp não param e o Nafer manda a seguinte pergunta: que mal ou trauma acontece com a criança que sofre abuso sexual e como ela se sentirá? Eu aproveito para mandar um grande beijo para o Nafer, que também é um telespectador assíduo do Estilo de Vida. Legal, obrigado, eu agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Essas participações estão sendo extraordinárias, já estou me empolgando aqui. Né? Mas assim, como nós falamos, né, desde o início, os traumas são os mais possíveis, né, como ser tímido, não se desenvolver, um corpo também não pode se desenvolver, ficar adoecido, né, tem a questão do abusador, se ele tem doenças sexualmente transmissíveis, numa questão do estupro consumado, né, tem todos esses danos físicos e psicológicos, né, que tem que ser tratado por muito tempo. Nós temos uma pergunta também que diz: meu filho tem 8 anos e gostaria de saber se é certo falar sobre sexo com essa idade. Essa pessoa não se identificou. Não é falar sobre sexo. Sexo é o ato,
é falar sobre a educação da sexualidade. Educação da sexualidade e educação sexual são duas coisas diferentes? Não, são mais ou menos a mesma no coisa. Contexto, dentro de um contexto, é a mesma coisa. O mais importante é nós termos a oportunidade de abordar, de falar. Não é ensinar sobre sexo. Não é ensinar o ato sexual. Ah, tu tem que fazer isso. Não. É ensinar a preservação, né? De que forma você se previne para um possível ato sexual, o tempo ideal, o corpo, os seios da menina. Hoje a criança de 5 não tem os seios, mas ela tem que entender que aquele seio, aquele peito, aquele colo, ele vai criar uma forma. E que essa forma, ela tem que ser preservada no decorrer do seu desenvolvimento. A criança, ela sai principalmente a menina, ela sai de uma vestimenta tal para uma outra vestimenta. Ela tem que ser orientada porque ela sai dessa vestimenta. Ela tem que ser orientada porque ela não pode mais só andar de calcinha. Eu vou dar uma característica que eu sempre falo e gosto muito, e as mulheres, mães, ficam, meu Deus, eu faço isso e não imaginava por quê. Lógico, vocês não vão poder me responder que estão em casa, mas eu vou fazer com que vocês pensem. Vem 2 crianças nuas, um casal, uma menina e um menino. E vocês são os pais e estão ali no meio de um grupo familiar. E elas vêm, por algum motivo, nuas do quarto. Um casal, uma menina e um menino. Aí a mãe, a pulsão, o instinto protetor dela faz o quê? Diz assim, menina, vai vestir tua calcinha. Olha isso aí para todo mundo ver. Olha, que pintinho lindo, que coisa linda. Pensem o dano que isso vai causar. Que dano é esse? A primeira premissa, o machismo. O menino pode tudo. O menino pode agredir, o menino pode abusar do corpo, o menino pode tudo. O menino pode fazer xixi onde ele quer, o menino pode andar nu, o menino pode tudo. Não, o menino não pode tudo, não. O menino é uma criança. É uma criança que está em desenvolvimento. Ela não tem o poder de decisão da sexualidade naquele momento, em decidir se ela pode ou não receber ou dar, ou executar o seu desejo, o seu princípio do prazer. Só quem pode isso em ensinar são os pais. Então não alimentem esse tipo de colocação. Não, isso é muito ruim. É aquilo que a gente fala sem saber que fala. Isso que nós devemos ter cuidado. Nas orientações. Menino, tu não pode. Menino, tu não pode. Menino, tu pode. Menino, tu pode. Peraí. Não é tão fácil assim. Por qual motivo que você deve? Por qual motivo que você pode? Por qual motivo que você não pode? Por qual motivo? Cadê os motivos? Ensine. Porque no futuro você vai estar fazendo com que essa criança tenha um poder de decisão, tenha um poder de ser criativo, né? Tenha um poder de lidar com frustração, que hoje a nossa sociedade está muito difícil de saber lidar com frustração. Quando eu estou fazendo entrevista de emprego para a nossa instituição, a primeira coisa que eu pergunto dos possíveis colaboradores é: você sabe lidar com frustração? Aí a pessoa diz: sei, sem dúvida nenhuma que sei lidar com frustração. 3, 4 palavras que eu dou depois, já frustrando ela já fica emocionada, ela já fica, ai, não. Então, temos que saber lidar com frustração. E nós só vamos saber lidar com frustração no processo de educação infantil. Ponto. Nós temos mais perguntas. Deu um probleminha aqui, vamos passar e depois a gente volta. O que acontece na cabeça da pessoa que está praticando esse tipo de abuso, que está tendo esse tipo de prática? O agressor. Exato. Será que ele entende que ele está fazendo isso? Será que ele tem noção do que ele está fazendo? Ou faz de propósito? Nós temos uma patologia na sexualidade chamada satiriase. A satiriase é uma patologia da sexualidade, do cunho da sexualidade. O sujeito, eu já tive pacientes que já estupraram, e de contexto social e tal, né? De posição social, de formador de opinião. Mas é inconsciente, é um desejo libidinal incontrolável, é um desejo de uma instância
chamada ID do processo psicossexual inconsciente, que o sujeito não domina. É literalmente inconsciente. Ele não é agressor, muitas das vezes, com uma percepção consciente. É literalmente inconsciente. É uma instância psicossexual obscura, que não consegue dominar. Aí teve uma pergunta anterior, se você foi abusado no passado, na sua infância, você pode ser um abusador? Sim, pode ser um abusador, né? Pode ser que não seja um abusador em potencial, mas pode ser que seja um abusador da própria esposa. Por exemplo, quando a esposa não quer fazer o ato sexual e ele obriga ela, é um abuso. A mulher tem os seus direitos de querer ou não querer. E muitas vezes até construído naquela questão da infância, de quando a mãe diz que o homem pode tudo e a mulher pode nada. Né? Pronto. A gente já consegue contextualizar. O meu exemplo do menino, menina vai vestir a tua calcinha, menino que pintinho lindo. É justamente por isso. No futuro, é um marido que é um controlador, é um marido que a mulher não quer realizar o seu ato sexual, o seu desejo, ele quer. Quantas mulheres não são estupradas dentro de casa, sem dar essa palavra, né? Sem caracterizar essa palavra? Porque quando ela não quer e ela se permite, é até ruim para o próprio corpo, ela não lubrifica bem, ela não se sente bem, ela fica ali parada e a pessoa não tem consciência que aquele corpo não está desejante, não está desejando aquele outro corpo. Qual é a diferença para um abuso literalmente contextualizado como estupro? Eu, sinceramente, não vejo. Nosso telespectador pergunta se existe algum estresse pós-traumático com esses tipos de abuso. Não existe. Estresse pós-traumático é uma patologia vindo literalmente de um contexto. Por exemplo, o estupro pode ter um estresse pós-traumático, sim, mas as características sintomatológicas são maiores. O estresse pós-traumático, nessa posição, é uma patologia mínima. O estresse pós-traumático, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você passou por um abuso sexual de estupro mesmo, e você está em casa, você não consegue mais ficar só. Você vê um homem, você fica assustado, porque traz à tona inconscientemente a figura do agressor. Você não consegue mais ficar no escuro, porque na maioria das vezes o estupro é no escuro, né? Você não consegue mais conversar com certos homens que traz à tona inconsciente aquele corpo do abusador, né? Então isso pode ser caracterizado como estresse pós-traumático. Mas o pior são as patologias posteriores que pode vir a desencadear. Essa é a pior coisa. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Isaac. Já foi tão rápido hoje, né? É porque quando o nosso público participa e quando o assunto é interessante, a coisa flui assim tão rápido que a gente nem percebe. Nós vamos para um breve intervalo. Se você ainda tiver algum questionamento, alguma coisa que não deu para tirar, alguma dúvida que não tenha dado para a gente tirar, pode mandar para a gente, que o nosso doutor responde para a gente e a gente posta nas redes sociais ou manda para você pelo WhatsApp, se você mandar para a gente pelo nosso número. E a gente volta já já.